Pessoal, boa noite. Bom, hoje nós vamos ter duas lives, uma agora às 7, a gente tem que acabar lá para as 10, para as 8. Aí nós vamos sair dessa live e às 8 horas nós vamos começar uma outra live com o Carlos Henrique Dantas, falando sobre questões legais e como ficam pagamentos e a vida financeira aí nesse ambiente de quarentena, retiro e coronavírus. Por favor, participem, é o que eu sempre peço bastante, tragam novas pessoas aqui para nos conhecer, para estar debatendo. O tema de hoje é com também dois postulantes à candidatura a serem vereadores, estão no processo seletivo, a Lívia Bonatti e o Bruno Mega, o Carlos Henrique também é. E a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante aqui, né? E discutir os nossos assuntos. É uma oportunidade que a gente tem para vocês nos conhecerem melhor, conhecerem os candidatos, conhecerem as nossas ideias e para estar discutindo com a gente aqui propostas, que elas ainda não estão consolidadas, né? Como eu digo sempre, nós estamos num processo ainda de aprender. Antes nós estávamos andando, conhecendo e aprendendo. Agora nós não estamos andando. Nós estamos aqui conectando, conhecendo e aprendendo e buscando estar envolvido com vocês. Às 7 horas em ponto nós vamos começar, eu vou fazer uma breve introdução e a gente vai batendo esse papo. Muito importante a participação, agradeço a todo mundo que está aí. Gosto de recomendar sempre a importância de vocês estarem trazendo gente para cá, né? Aproveitando até essa época de recesso, isso está dando oportunidade para pessoas de áreas diferentes, né? Conhecerem pessoas que também atuam em vários lugares, né? A gente teve aqui hoje pessoal de Laranjeiras, de Jacarepaguá, que é o caso da Lívia e do Bruno, né? A gente teve outro dia aí o Carlos Alexandre, que é da freguesia, né? Tivemos outro dia aí uma turma toda da Zona Oeste, tivemos também com o Popó, que também é da área de Jacarepaguá. Então é uma oportunidade para a gente estar com Daniel Gonçalves e a gente vai cada vez estar falando com mais gente diferente, né? Eu espero que o Partido Novo tenha um grupo de candidatos a vereador bastante grande, é muito importante. A Câmara de Vereadores é muito importante para a governança da cidade. A gente mudar a Câmara de Vereadores colocando gente muito mais qualificada do que essa turma que está lá, que basicamente vive de aparelhamento político. É muito importante a gente fazer as mudanças nas leis e não permitir que essas sandices que só prejudicam nossa cidade acabem sendo aprovadas lá. Então, uma representatividade importante na Câmara de Vereadores é fundamental para todos nós. Vamos lá, pessoal, vai chamando gente, vai ligando, vai vendo aí quem é que vocês podem chamar, principalmente quem ainda não nos conhece, que é uma oportunidade muito grande de ir conhecendo, de ir discutindo, de trazer o seu conhecimento para cá, que como a gente fala, né, a solução para a cidade do Rio de Janeiro depende de todos nós. Não é uma ação isolada, né? Não é um salvador da pátria, eu não sou salvador da pátria, nunca fui. Eu gosto sempre de trabalhar muito, junto com muita gente de qualidade, e dada a complexidade dos problemas que a gente vive, a gente só vai conseguir resolver isso com todo mundo entrando em campo. Então, eu chamo sempre, divulguem, aumentem a participação nas redes sociais, divulguem as nossas redes sociais, chamem gente para participar, e agora que não dá nem para a gente estar andando, né, e a gente não sabe nem durante quanto tempo, infelizmente, a gente tem que estar firmes aqui nesse propósito de levar a bandeira do novo para frente, das pessoas conhecerem o novo, de conhecer as nossas propostas, que eu não tenho dúvida que são as melhores plataformas para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, vou começar aqui rapidamente, me apresentando. Meu nome é Fred Luz, eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, sou um carioca, nascido na classe média, o mais velho, de uma família de 5 filhos, estudei em escolas públicas a minha vida toda, fiz engenharia na PUC como bolsista, me formei, fiz concurso da Petrobras, fiquei lá quase 6 anos,
Depois trabalhei numa grande empresa que se desenvolveu muito no Rio de Janeiro, as Lojas Americanas, onde eu também tive um progresso profissional muito grande, com trabalho de gestão, desenvolvimento de gente. A companhia prosperou e hoje está espalhada aí pelo Brasil inteiro, uma empresa bastante próspera. Eu fiquei lá durante 15 anos, quando eu resolvi empreender. E fui ser sócio de uma grande rede de roupas e vestuário do Rio de Janeiro, que era a Richards e que logo depois comprou nos Salinas. Todas duas marcas muito importantes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e que também com trabalho de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos, nós também expandimos o número de lojas, aumentamos vendas e criamos muitos empregos e prosperamos. Quando chegou em 2011, nós vendemos a companhia. E aí logo depois eu fui convidado a uma experiência como gestor também no Clube de Regatas do Flamengo, que eu comparo muito ao que a gente vive na cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo, em 2012, era uma marca degradada, desacreditada, e que, com choque de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos, prosperou e chegou a essa exuberância através do equilíbrio das contas, através de depois começar a gerar os recursos necessários para ter um time com desempenho esportivo que tem hoje. O que foi feito no Flamengo, eu acho que é exatamente o que precisa ser feito na cidade do Rio de Janeiro. Zero cabide de emprego, tolerância zero com a corrupção. No Flamengo, o primeiro diretor-geral era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense, ou seja, não teve aparelhamento, não teve indicação política. Não era pelo fato de ser ou não Flamengo que aquilo ali garantiria um lugar para a pessoa trabalhar. Isso é muito importante. Bom, ali no Flamengo, eu resolvi então, por conta da experiência do Flamengo, até ver, será que não dá para fazer nada pela cidade do Rio de Janeiro, nem pelo Brasil? E aí eu comecei a estudar questões ligadas à política e se na política teria espaço uma pessoa como eu. E procurando, estudando, conhecendo, eu conheci o Partido Novo, que para mim é a melhor plataforma que tem para a entrada de pessoas diferentes na política, que é para, estando dentro da política, mudar a forma. Eu não acredito que a gente vá fazer mudanças fora da política. Eu hoje me recrimino por não ter entrado antes em campo, por ter deixado para lá e ter dado esse espaço para as pessoas que entraram na política e que ocuparam os espaços políticos fazerem essas barbaridades que a gente vê hoje. O Partido Novo não aceita privilégio, não aceita fundo eleitoral, tem uma separação clara entre estrutura partidária e candidaturas, faz processo seletivo para escolher candidatos, coisa que nenhum outro partido faz. É tudo uma mistura, todo mundo usando dinheiro público, e na hora que chega uma crise como essa, o Estado está falido, tem muitas dificuldades e só vai conseguir resolver esse problema, pode ter certeza, estourando mais as contas, e vai acabar gerando problema de inflação que empobrece aqueles que sempre mais precisam, que são quem paga as contas. No Novo eu participei de algumas campanhas, participei da transição do governo do Zema, que também, com trabalho de gestão técnica, está entregando resultados diferentes e, mais do que isso, está cumprindo todas aquelas premissas que são plantadas pelo Partido Novo. Aqui no Rio de Janeiro, no começo do ano passado, eu resolvi, então, participar do processo seletivo para ser candidato do partido. E passei, fui avaliado e fui o único que passei. Então, muito provavelmente, na convenção que acontece de 20 de julho até 6 de agosto, eu estarei, eventualmente, sendo escolhido como candidato, que eu ainda não sou. Para o Rio de Janeiro, eu prego acabar com a bagunça que está manifestada em tudo que se reflete na cidade, na saúde, na educação, na rua, no transporte, na mobilidade, tudo. E para isso a gente precisa de choque de gestão, acabar com o cabide de empregos, não ter apadrinhados, não ter aparelhamento político. Dar muita transparência, ter metas claras, acompanhamento das metas e também fazer um trabalho de descentralização para que os problemas sejam muito mais resolvidos
junto à população, para empoderar a população e os dirigentes locais, inclusive com orçamentos específicos, para escolherem as prioridades da região junto com as lideranças da sociedade local. Ter tolerância zero com a corrupção, que é o pior lado da política hoje no Brasil. É um verdadeiro saque, descaso, que é desumano e é cruel com as pessoas. No final das contas, as pessoas que mais precisam do serviço público é que perdem com essa tolerância que se tem tido a desvios e a corrupção. E para que isso? Para entregar um trabalho na saúde de qualidade. E é o que eu digo, não falta dinheiro para a saúde, falta vergonha, falta vontade de fazer, falta logística, falta gestão, que é para também apoiar o pequeno e o microempreendedor, para garantir que a gente volte a gerar empregos, atraindo as empresas e não perdendo as empresas. E por último, que até o tema de hoje, garantir na educação que 100% das nossas crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano. Sobre a educação, antes de passar aqui a palavra para a Lívia, que vai ser a primeira a falar, eu quero dizer o seguinte: existe a primeira prova que é feita ao final do terceiro ano, quando a criança tem 8 ou 9 anos de idade, e no Rio de Janeiro nós não conseguimos que 15% das crianças passem. Isso sem falar da qualidade dos 85%. Isso é inaceitável, porque cidades como São Paulo, muitas cidades do Espírito Santo, cidades do Nordeste e outras espalhadas pelo Brasil conseguem que suas crianças estejam 100% alfabetizadas ao final do primeiro ano. É com essa bagunça que a gente precisa acabar. É ter tolerância zero com a corrupção e com esse blá 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 de quem só dá desculpa e só coloca dificuldade, mas não entrega, não consegue ter os resultados necessários. Nós precisamos garantir que as nossas crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano, aos 6, 7 anos de idade, como o primeiro tijolinho de uma grande construção que é ter um ensino fundamental de qualidade. O que significa isso? Que ao final do nono ano, quando eles tiverem entre 14 e 15 anos, eles tenham completado, sendo aprovados ano após ano, sem nenhuma reprovação. E o que a gente precisa fazer para isso? 3 coisas. A primeira, acabar com cabide de emprego, choque de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Secretaria de Educação e diretorias das escolas. O que é uma pessoa certa? É quem consegue e sabe fazer. Não é o político, não é o apadrinhado. 0 cabide de emprego, 0 corrupção. Segundo, as crianças que não tiverem ao longo do ano conseguindo acompanhar no aprendizado vão ter reforço escolar na hora, para que chegue ao final do ano em condições de serem aprovadas. Terceiro, nós vamos aproximar dos pais e responsáveis desses alunos, principalmente daqueles que estiverem faltando demais ou que estiverem tendo dificuldade, para dar orientação a essas pessoas de como apoiar os seus filhos ou seus familiares. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas nós precisamos acabar com esse aceite de que as crianças não aprendam na nossa área de educação. Nós temos que ter tolerância zero com a corrupção, nós temos que dar um choque de gestão e nós temos que ter caráter e amor por essas crianças e famílias que tanto precisam. O que vai contar é se o bom serviço vai estar sendo prestado ou não. O resto é conversa fiada. E agora eu vou chamar a Lívia e depois o Bruno. Cada um vai ter mais ou menos 8 minutos para falar. E aí a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, como é o nosso modelo aqui de sempre. E o nosso tema de hoje é o que muda no Rio com uma educação básica de qualidade. Estou procurando aqui, já achei a Lívia. Já ela já vai.
Não deixem de fazer perguntas, não deixem de participar, não deixem de trazer mais gente. Oi, Lívia, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Tudo pessoal, bem? boa noite, tudo bem? Vamos lá, nosso encontro hoje é rápido. Eu já quero começar convidando vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, minha, do Fred, do Bruno e de todo mundo que está envolvido no projeto do Novo. Vou começar agradecendo a parceria do Fred e do Bruno e me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou Lívia Bonates, eu estou no Novo desde 2017. Minha primeira formação foi jornalismo e desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a dar aula de inglês e nunca mais saí de perto de sala de aula. Eu trabalhei por 9 anos no mesmo curso, na Zona Sul, fui professora e coordenadora. Depois, como muitos de nós no Novo, resolvi empreender e abrir a minha empresa. Isso foi no ano 2000. Então, agora, em setembro de 2020, o meu curso faz 20 anos. Estamos sobrevivendo há 20 anos num meio empreendedor muito complicado no nosso país. E nesse meio tempo, eu me especializei em aquisição de língua inglesa, fiz uma pós-graduação em administração escolar. E em relação à política, eu sempre fui uma pessoa muito indignada, na verdade, muito insatisfeita com o que eu via, mas sempre tive vontade de participar, mas também era um pouco passiva, até porque não conseguia me ver em nenhum lugar, né, em nenhum partido político dos que a gente tinha até então. Até que eu conheci o Novo, em 2017, como eu falei. Me filiei, comecei a trabalhar pelo partido, na divulgação e tal. E em 2018 me inscrevi no processo seletivo para deputada estadual. Fui candidata a deputada estadual em 2018. Foi uma experiência incrível, que eu sempre falo que, assim, muito gratificante, de verdade, a gente poder levar a ideia e o projeto do Novo a pessoas que não conheciam. Eu fiz 2.945 votos, dos quais eu muito me orgulho, porque eu ajudei os nossos 2 deputados a serem eleitos. Enfim. E hoje estamos de novo aí, estou inscrita no processo seletivo para vereador, terminei meu trabalho final, já enviei, estou aguardando o resultado. Então a gente está agora nessa fase aqui da nossa... vamos lá. O nosso tema hoje é o que muda no Rio com a educação básica de qualidade, né? Mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir para vocês, para a gente falar um pouquinho de uma outra visão desse tema em relação ao que a gente está vivendo nesse momento, né? Acho que não dá para a gente falar de nada hoje sem falar em coronavírus, sem falar que a gente está dentro de casa há quase 10 dias, sem falar que a gente tem mais de 600 mil alunos sem aula nesse momento na rede pública municipal. E como o Fred já começou dizendo, assim, eu queria só lembrar que a gente não esqueça que a gente não está falando de uma crise seríssima do coronavírus que chegou num lugar que estava ótimo, tudo organizado, funcionando. Não. A gente já tem um caos pré-estabelecido, né? A gente já tem 30 mil crianças na fila por uma vaga em creche. A gente já tem essa questão da alfabetização que é seríssima. A gente tem distorção de idade em níveis altíssimos, que vão ocasionar evasão escolar no ensino médio em cerca de 12%. Então, a gente não tem uma rede municipal de educação, ok, funcionando para vir um problema sério, como é o coronavírus seríssimo, e desestruturar esse esquema, esse sistema. Nosso sistema já é ruim, né? Os nossos indicadores são muito ruins e não melhoram. E como o Fred também falou, eu venho aqui confirmar, a gente não investe pouco em educação, né? Dos países emergentes, o Brasil é um dos que mais investe em educação há décadas. E os nossos índices vêm só piorando ao longo do tempo. Então, o que é isso, né? O que acontece? Ou o que não acontece, na verdade? O que está acontecendo? Falta gestão, falta vergonha na cara, falta a gente também se colocar à disposição, né, do setor público. Eu trabalhei minha vida inteira na rede privada, eu nunca dei aula em escola pública, eu nunca estudei em escola pública, né? E assim, eu vejo muitos postulantes falando sobre isso, e assim, isso me dá mais força e mais vontade de trabalhar por um projeto público, até para devolver a experiência que eu tenho, de alguma forma, para o setor público, né? Porque, na verdade, voltando ao tema, o que muda no Rio, em qualquer lugar com educação básica de qualidade, é tudo. A gente vai continuar enxugando gelo na segurança, na geração de emprego, no turismo no Rio de Janeiro, que é tão importante para a nossa cidade, né? Deveria ser muito mais explorado e usado, não é. Na saúde, a gente tem temas seríssimos. O Brasil é campeão de adolescentes grávidas. Isso é uma questão de educação também. A gente vai continuar andando de lado em todas essas questões, enquanto nós não olharmos com muita seriedade, não trabalharmos com muita seriedade pela educação de base. 0 a 3, que é a parte da creche, que não é obrigatória, é verdade, é bom dizer,
mas que a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam deixar seus filhos na creche para irem trabalhar, né? E o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, é o único que compreende o fundamental todo, do primeiro ao nono ano. A gente já tem essa diferença aqui no Rio. Então, é uma rede enorme, como eu falei, mais de 600 mil alunos, e que a gente não consegue atender. A gente não consegue verificar o aprendizado dessas crianças, né? A gente não consegue qualificar os nossos professores de uma forma satisfatória e positiva. A gente não consegue melhorar. Então, a gente está andando para trás. Não digo nem de lado, a gente está andando para trás, na verdade. Nosso IDEB não atinge as metas que deveriam ser atingidas. E a gente fica patinando, patinando, patinando. E eu tenho plena convicção que enquanto a gente não resolver esse problema, a gente não vai resolver nenhum outro. Tá? Então, isso é o que eu queria começar falando. Em relação à gestão, eu outro dia soube de um dado que eu fiquei estarrecida. A nossa Secretaria Municipal de Educação tem hoje 2.000 funcionários. O Fred estava nessa reunião comigo. 2 minutos. Tá, tô acabando. E assim, isso realmente dá conta da questão da gestão, da falta de gestão, da falta de seriedade, né? As pessoas certas nos lugares certos. Então, será que a pessoa que vai responder pela logística da merenda é capacitada para isso? Será que a pessoa que tem que avaliar a alfabetização lá na ponta, na sala de aula, é capacitada para isso? Pelo jeito não é, porque se fossem, a gente não teria tantos problemas em tantos setores da educação. A educação é um tema vastíssimo, que envolve muitas coisas. A gente teria uma educação um pouco melhor se tivesse pessoas nos lugares certos e competentes, capacitadas para isso. Então, acho que o cerne da questão é esse. Eu não podia deixar de falar do coronavírus e do impacto que isso tem na vida dessas crianças. Como é que as escolas particulares estão fazendo? Já estão se mobilizando, mandando material online, aulas, materiais de apoio. E as públicas? A gente está só vendo, mais uma vez, em mais uma crise, em mais uma situação, a desigualdade sendo mais agravada. Porque a gente não tem um sistema público de qualidade, devia ter. Tinha que ter. É obrigação do Estado prover educação para essas crianças, para a gente poder entregar para a sociedade pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, para cuidarem da nossa cidade, enfim, para dar continuidade a isso. Então, por enquanto é isso. Mandem perguntas, não quero extrapolar meu tempo. Mandem perguntas e interajam com a gente. Muito bem hoje, hein? Muito bem. Pois é. E vamos conversar com o Bruno um pouquinho, que tem muita coisa a contribuir também. Até já. Já já você volta. Até já. Vamos aqui trocar para o Bruno, demora um pouquinho. Às vezes demora aqui. Dá uma zebrinha aqui. Agora vamos conseguir. Já achei. Adicionando. Já já o Bruno vai estar aqui com a gente. Pessoal, não deixe de fazer perguntas, não deixe de chamar mais gente para participar. O Ibope hoje está bom, mas a gente pode ter mais gente, principalmente gente que não conhece. Liguem agora, chamem. Vamos embora, vamos juntos. O Bruno está no caminho. Está demorando um pouquinho mais do que o normal aí, não sei exatamente por quê. Ué, deu uma travadinha aqui. Opa. Acho que agora vai, vamos ver. Tá estranho bastante isso aí.
Não sei o que está acontecendo. Bruno, você está me ouvindo? Para o Instagram aqui, escreve alguma coisa para eu ver, porque você não está entrando de jeito nenhum. Aí, de novo caiu. Isso nunca tinha acontecido antes. Estou vendo até que você se manifestou aqui, Bruno, mas não sei se é o problema do meu Instagram. Aí de novo. Botei lá, adicionar. Tá aqui, aguardando Bruno Mega. Aguardando. Não sei o que está acontecendo aí. Pelo jeito não. O Bruno está tentando reiniciar o celular dele para ver se consegue se conectar aqui. Acho que eu vou chamar a Lívia de novo enquanto isso. Vocês poderem fazer alguma pergunta para ela. E o Bruno me avisa assim que tiver reiniciado o celular, tá bom? Pronto, a Lívia veio. Então o problema não é daqui, o problema é do Bruno. Vamos lá, Lívia. Tinha uma pergunta aqui da Sandra, não sei se você viu. Já viu aí? Então, pode falar, pode responder. Fala qual é a pergunta e a Sandra perguntou, deixa eu voltar aqui. A Sandra perguntou se na minha opinião, a questão é a formação dos professores, né, de má qualidade ou se é gestão. Acho que foi isso, né, Sandra, que você perguntou. Eu acho que é tudo junto, porque as coisas estão todas interligadas. Na medida que a gente não tem professores que são bem capacitados nas universidades, que saem da faculdade sem saber dar uma aula. Eu trabalho com isso, eu estou em sala de aula, como eu falei, há mais de 25 anos. O cara sai da universidade e não sabe fazer um planejamento, porque ele não aprendeu. Não é só culpa dele, né? Tá tudo ligado. Então o cara tem que estar formado, tem que correr atrás de fazer outras formações para poder se capacitar para entrar numa sala de aula. E muita gente não tem condições disso, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Então, é tudo ao mesmo tempo. Como eu falei, todo o sistema é ruim, né? A gente conserta de um lado e estraga do outro, porque o sistema não funciona bem, a engrenagem não funciona bem, não adianta. Então, eu acho que tem que parar, olhar tudo, fazer um diagnóstico sério e preciso de cada área. Como eu falei, educação é um tema muito vasto, são muitos subtemas importantes, e a gente tem que ver tudo isso. Tem que ter uma conversa com a saúde, a gente analisar essas crianças de 0 a 3, enquanto fazem acompanhamento no posto de saúde, né, que questões que aparecem, que mães vão precisar trabalhar, que não vão precisar, questões de inclusão que já podem aparecer nessa faixa etária, que a gente conversar com a saúde, a gente já vai saber, já vai informar a Secretaria de Educação para se preparar para receber essas crianças. Então, tem muita coisa que dá para fazer, e a gente tem muitas pessoas trabalhando na rede pública que são capacitadas, sim, inclusive na gestão, mas falta liderança, falta o cara fica perdido, né? Justamente por essa questão de aparelhamento político, troca-troca de cargo para lá e para cá. Então você vê que às vezes um servidor aí de carreira que está um tempão ali se dedicando, poxa, tentando fazer o melhor que ele pode, mas toda hora troca o chefe dele, o chefe que entra não sabe nada, sabe? Ou entra e para com um projeto que estava funcionando só porque era de outro político. Então perguntaram aqui também sobre a escola em tempo integral. É uma alternativa excelente, mas também precisa ser avaliada. Não são todas as crianças que precisam de escola em tempo integral, né? Então não é assim, não é a coisa, vamos fazer para todo mundo. Ou também não é aquilo que me perguntaram outro dia, mas vocês seriam a favor, mas foi um projeto do Darcy Ribeiro. Sim, claro, não importa de quem é o projeto. No Novo não tem isso, no Novo a gente acredita, a gente entende, é a nossa verdade, a gente dorme e acorda pensando nisso, que o trabalho de um político tem que ser melhorar a vida da pessoa. Então você não vai avaliar um projeto
depois, ou qual é o partido, ou qual é a pessoa. Isso é menos importante do que o resultado final daquele projeto, né? Falando em legislativo. A gente tem que parar com essa coisa de achar que política é esse troca-troca feio. Não é. Política tem que ser uma troca de ideias, sim, de divergências, de discussão, de discordar do outro, sim, mudar de opinião, eventualmente, sim, também, mas o objetivo principal é melhorar a vida da pessoa, né? Não pode ser benefício próprio, não pode ser pegar os seus louros, esse projeto é meu e eu que implantei, e quando vem o outro tira. Então, acho que é muito por aí. Eu vou falar a minha perspectiva do que eu já vi de algumas intervenções que já tiveram tanto no governo estadual, como experiências em outras cidades fora do Rio de Janeiro. Eu diria para você, né, e para quem perguntou, para a Sandra, que 80%, 90% do problema está na liderança e na gestão. Com certeza. Cobrar aos principais supervisores, aos diretores das escolas, ao pessoal da Secretaria de Educação, que na medida em que você estabelece os objetivos certos e você acompanha aquilo de uma forma sistemática, vários casos, em várias situações, se conseguiu uma recuperação muito grande. Eu me lembro do período do Ritoli aqui no governo estadual. Em 4 anos, o Rio de Janeiro passou da 24ª posição entre as capitais, então era uma das últimas, para a 4ª posição, sabe? Sem trocar professor, sem nada disso. A minha perspectiva... que dá para fazer, né? É possível. A minha perspectiva em relação ao funcionalismo público, de uma forma geral, e da prefeitura em particular, que a gente tem informação sobre isso, é que tem muita gente qualificada. Sim, a questão não está neles, a questão está na liderança. Quando coloca um superior que está lá não para entregar o serviço, mas para ocupar por um objetivo político e não para fazer o melhor trabalho. Isso desanima todo mundo que é bom profissional. Exatamente. E a coisa não anda, né? Eu vou tentar interromper agora de novo. Para tentar o Bruno novamente, que ele se manifestou aqui. Tá bom, até já. Lívia. Já você volta. Vamos ver se o Bruno vem. O Bruno está aqui isso é um grande suspense. Oi, Bruno! Bem-vindo! Graças a Deus! O Bruno é um cara de TI, Tudo né? bem? Então, pô, tinha que resolver isso. Muito bem-vindo, Bruno. Consegue me ouvir? Muito bem. Obrigado. Consegue me ouvir bem? Ai, que bom. Cara, eu não sei o que aconteceu, não faço ideia. Vamos Essas descobrir coisas depois. assim coisas que... Você sabe que a TI surgiu para resolver problemas que não existiam antes dela, né? Então, pega essas surpresas na gente. Bom, pessoal, boa noite. Vou me apresentar aqui. Antes de mais nada, Fred, obrigado. Lívia, obrigado. Eu fico honrado de fazer parte de um partido assim. Eu estou vendo o Fred falando, estou vendo a Lívia falando, fico pensando, gente, como tem gente boa nesse partido novo. Eu vou tentar manter o nível aqui elevado, vamos ver se eu consigo. Pessoal, meu nome é Bruno Mega, eu tenho 49 anos, sou casado, pai de 3 filhos. Eu sou filho de uma professora municipal aposentada e de um funcionário aposentado da Petrobras. A minha mãe passou boa parte da vida dela alfabetizando crianças na rede pública municipal. A maior parte da vida foi na Escola Mendes Sá, que fica ali no Catumbi, aos pés do Morro do Querosene. E ela é daquelas professoras que 10, 15, 20 anos depois os alunos encontram na rua, reconhecem, abraçam e se emocionam. E foi essa questão da educação que me despertou o interesse pela política, antes de mais nada, quando eu tinha 17 anos de idade, né? Igual a Lívia comentou, projetos pensando-se na educação do Rio de Janeiro, pensando-se em fazer alguma coisa mais justa, ou mais acessível para todos, porque eu também acredito profundamente que a educação muda tudo na vida de uma pessoa. Desde o começo, desde a primeira infância, ela é realmente fundamental e é um ponto muito importante, e enquanto a gente não conseguir virar esse jogo, eu acho que nossa chance de reduzir desigualdades e dar oportunidade para todos acaba ficando cada vez mais limitada, né? Então, para mim, a educação também
é tudo. Eu me formei em tecnologia da informação, como o Fred comentou, fiz uma especialização em gestão de projetos, fiz uma extensão em cidades inteligentes, então sou uma pessoa que há muitos anos já trabalho com essa questão de usar melhor a tecnologia e a inovação a favor da melhoria das pessoas nos grandes centros urbanos. Ao longo dos meus 25 anos de carreira nessa área de TI, eu tive a oportunidade de ser sócio de 3 empresas de TI, me orgulho de ter dado emprego para dezenas e dezenas de pessoas. E aí veio a questão da política, né? Em 2014 eu conheci o Novo, foi na época das eleições presidenciais, quando o PT ganhou lá o 4º mandato consecutivo. Nesse momento eu conheci o Novo e te confesso que ouvir o que o João Almeida tinha a dizer naquele momento foi absolutamente reconfortante e inspirador. Desde então eu venho acompanhando o Novo, tenho sido um voluntário atuante, participei em campanhas de candidato a vereador em 2016, apoiando uma candidata no caso. Participei da campanha de 2018 como voluntário, ia para a rua, panfletagem, ajuda 1 ou 2 candidatos. Então, tenho tido uma vida muito ativa no Novo. E aí eu resolvi também oferecer meu nome para o partido. Me formei no Renova BR no ano passado, me formei em liderança política, sou pós-graduando em ciências políticas e também faço um MBA em gestão de cidades e administração pública. E meus últimos anos têm sido isso. Eu tenho trabalhando ultimamente, dedicando meu tempo a ajudar grandes empresas e governos em toda a América Latina a melhorar a vida das pessoas através de tecnologia e inovação nos grandes centros urbanos. Vamos ao tema de hoje, educação. Eu quero trazer um olhar um pouco diferente, complementando o que o Fred e o que a Lívia já disseram, que é muito mais nos impactos do aproveitamento da educação nas pessoas no mercado de trabalho. E eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, eu até compilei alguns dados aqui, mas basicamente, uma coisa que me preocupa, e eu acho que a Lívia também começou a falar sobre isso, é a questão da evasão escolar, né? Hoje nós temos uma evasão escolar muito grande no Rio de Janeiro, apenas 64% dos jovens com 16 anos terminam o ensino fundamental e apenas 50% dos jovens até 17 anos, nesta idade, que é a mais indicada para esse tipo de coisa, estão frequentando o ensino médio. E essa evasão escolar, ela ocorre principalmente em lares onde a mulher é sozinha, onde precisa trabalhar. Então, é uma questão, é um problema, muitas vezes, não tanto pedagógico, mas também um problema de gestão e um problema social. A escola não tem sido mais atrativa para os nossos jovens não estão se interessando, a escola não está conseguindo cativar, e, além disso, existem todos os desafios de uma sociedade como é a nossa de hoje, onde a população mais pobre muitas vezes precisa abandonar os estudos para trabalhar, para ajudar na mãe, isso quando não é, infelizmente, captado pelo mundo do crime ou por algumas coisas erradas por aí. Então, isso é uma atenção muito grande que a gente tem que dar. E eu até costumo dizer que o jovem, quando chega em condições de prestar o vestibular, ele já é um vitorioso, porque muitos dos jovens que realmente precisavam de educação acabaram ficando pelo meio do caminho. Ainda que você chegue no vestibular, eu não vou entrar no mérito da cota aqui, mas isso é uma outra discussão, mas entendam que o jovem, que a grande maioria sequer consegue chegar na situação de disputar o vestibular. Nós perdemos quem mais precisava de ajuda ao longo dessa jornada. E aí, gente, vamos lá. Eu sou defensor da educação em tempo integral, pelos outros números que eu tinha trazido aqui para falar com vocês. Defendo o acesso gratuito à educação para quem não possa pagar, o que não quer dizer que a educação tem que ser 100% pública. Eu acho que a infraestrutura, a manutenção do ar-condicionado, essas coisas não necessariamente precisam estar a cargo do Estado, isso pode ser uma parceria público-privada. A gente tem, por exemplo, as políticas de voucher, que a nossa vereadora Janaína Lima, em São Paulo, implementou muito bem, está andando muito bem. Não é a solução para tudo, não existe uma bala de prata. Eu acho que uma conjunção de diversas iniciativas é capaz de virar o jogo. Precisamos olhar para as parcerias público-privadas para as escolas parceiras, precisamos olhar para essa questão do voucher, precisamos também investir mais em educação, mas é fundamental que no Rio de Janeiro, assim como no Brasil, isso é uma política que tem que vir, a gente está falando aqui da parte municipal, mas é uma coisa que tem que vir também na parte federal. Nós investimos, a nossa proporção de investimento entre ensino superior e ensino fundamental, ela é muito desproporcional. Nós investimos 3 vezes mais em ensino superior do que na educação básica, enquanto a grande maioria
dos países da OCDE investem algo em torno de 1,5 a mais em ensino superior do que ensino fundamental. A gente investe o dobro, ou uma outra forma de ver isso, a gente investe a metade do que os outros países investem em termos de educação básica. Investimento importante concordo com o Fred que não é tudo, tem a parte da gestão também. Gestão é fundamental. Nós temos as metas de DEB para ser alcançadas, a gente está muito atrás das metas de DEB. Uma grande preocupação do próximo prefeito e dos próximos vereadores é fazer com que o Rio de Janeiro cumpra com as metas do Plano Nacional de Educação. E aí existem algumas ferramentas do município que a gente precisa olhar. Existe o plano estratégico do município, que orienta os investimentos da prefeitura. Existe o plano diretor do Rio de Janeiro e existem as metas que a gente precisa atingir. A gente precisa garantir, como que quem vier a ser os próximos vereadores, precisamos garantir que essas coisas façam sentido, que a gente olhe para o plano de investimentos de longo prazo da prefeitura, as metas estratégicas, e reconheça que ali existem projetos de fato que são capazes de garantir que a gente cumpra com as metas de educação que a gente precisa cumprir. Outro dado interessante, a cada 1% de redução de evasão escolar, se reduz 2% na taxa de homicídios violentos. Isso é uma informação importante. Então, além de geração de emprego, além de capacitação de mercado de trabalho, um dos impactos da educação de qualidade é também a segurança. Segundo o Nobel da Economia, James Heckman, a cada $1 investido na primeira infância, há um retorno de $7 na vida adulta. 52% do volume de salários que são pagos do Brasil vem de pequenas empresas. Então, gente, vamos lá. Educação básica, investimento, empreendedorismo, geração de empregos numa cidade onde serviço é uma das coisas mais importantes, é um dos principais motores da economia carioca, é um dos principais geradores de emprego. Nas pequenas e microempresas também, que 52% dos salários são pagos em todo o Brasil. Então, existe um grande reaproveitamento disso tudo para a prefeitura. Quanto tempo eu tenho, Fred? Você já tem mais só 1 minuto, 2 minutos. Então tá bom. Gente, concluído, a gente tem aqui algumas propostas para falar sobre a parte da educação, mas eu estou muito alinhado com isso tudo que o Fred comentou e o Calívio também. Gestão é uma coisa importante, que eu iria chamar a atenção, por exemplo, para uma lei municipal da Prefeitura de Teresina, que incentiva, bonifica professores pelo resultado, é uma questão de mérito ao professor, só que ela é medida através da performance dos seus alunos. Não é ele, professor. Os seus alunos performam bem, os professores ganham uma valorização salarial na carreira por conta disso. É uma coisa interessante. Poucas pessoas falaram nisso, me parece uma coisa bastante interessante também. E uma outra coisa que a gente precisa combater, como o Fred também comentou, são as indicações políticas, principalmente para a nomeação de diretores em escolas. É o cara que trabalhou na campanha de um, é o assessor do outro, é o não sei quem, não sei de onde. Isso é uma coisa que precisa acabar. A gente precisa, através do choque de gestão que o Fred apregou e que eu acho que a Câmara de Vereadores, para o próximo prefeito, vai precisar apoiar integralmente essa questão do olhar em cima da administração da educação, um olhar mais sério, mais de governança, mais profissional, mais baseado em metas, acabando com a bagunça, como o Fred gosta de falar. Então nós teremos que ser muito parceiros nisso, acreditamos muito nisso, e é com esse espírito que a gente está se lançando aqui nessa jornada, dentro do processo seletivo do Partido Novo, almejando um dia, quem sabe, poder representar uma parcela da população e as ideias do Partido Novo dentro do Legislativo Carioca. Muito obrigado, fico aqui aberto para perguntas. Obrigado. Vamos fazer pergunta para o Bruno agora, já que a Lívia já respondeu uma, enquanto a gente estava naquele processo. Para a gente estar em condições iguais, eu vou deixar fazer umas 2 perguntas para o Bruno, depois volto para mais uma para a Lívia, Okay. E aí a gente faz encerramento, as considerações finais. Alguma pergunta? Tem gente aqui falando, mas só falando, tem que olhar a remuneração dos professores. Tem aqui, sem dúvida alguma. A Teresina, não se esqueçam dos malditos sindicatos. Teresina tem que ser imitada. Seria ótima bancada do Rio na Câmara do Rio, algo assim. Deixa eu pegar um gancho aí no que não lembrei agora que tu comentou, essa questão da valorização do professor. Isso é uma coisa importantíssima. E essa valorização, ela vem não só na questão salarial, não só na questão de bonificação, mas também na reciclagem, no reconhecimento,
uma série de coisas. Então não é só essa questão de salários também, que é importante, não tenho dúvida alguma, mas existem outras coisas também que a gente faz com que a profissão de professor, assim como na época da minha mãe, que fez normal, fez estudo de educação, nos anos dourados, aquela coisa toda, que essa profissão volte a ser atrativa. Gente, 70% dos alunos que entram para a faculdade de pedagogia têm notas abaixo da média no Enem. Estamos dizendo que nós estamos formando professores, que as pessoas que estão entrando para a faculdade de pedagogia não são necessariamente os melhores alunos do Enem. Então isso é uma coisa importante e isso se dá muito porque a profissão de professor, infelizmente, nesse país, perdeu a grande notoriedade, a grande importância que ela tem, e que em países como o Canadá e outros que têm educação de primeiro mundo, o professor é quase que uma sumidade. Ele é uma pessoa extremamente importante, extremamente reconhecida e extremamente valorizada. Bruno, pode fazer suas considerações finais, que você já não volta mais, e aí eu passo para a Lívia, ela faz uma pergunta, se despede também, e depois eu respondo uma ou duas e vou embora também. Bom, eu queria deixar como considerações finais o seguinte. Educação é extremamente importante. E é um investimento de longo prazo. A gente continua titubeando, a gente continua não conseguindo avançar nisso, porque político, em geral, só se preocupa em cortar fitinha de obra superfaturada até a próxima eleição. Educação é um investimento cujo retorno vai se dar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. E uma das coisas que me encanta no Partido Novo é esse olhar com visão de longo prazo, que é tão importante, uma questão tão fundamental, que é a educação no país. Então hoje eu sinto orgulho desse time que o Partido Novo está montando, eu sinto honra de estar participando do processo seletivo e espero que a gente consiga montar uma bancada futuramente na Câmara do Rio de Janeiro de pessoas que realmente representem esses valores e ideias que a gente tanto acredita e que se não fossem por eles, eu tenho certeza que nem eu, nem a Lívia, nem o Fred estaríamos hoje na política. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Me sigam nas redes sociais. Pode falar aí qual é, dá tempo. brunomega.rio. Facebook, brunomega.rio. Instagram, brunomega.rio. Tô lá. Maravilha. Manda mensagem também em box. Abraço. Abração, tudo de bom. Tem umas horas aqui que fica um pouquinho difícil esse negócio. Agora vamos lá. Lívia, duas perguntinhas aqui para você responder bem rápido. Beleza. A questão dos vouchers, principalmente para pré-escola e para creche, como é que você vê isso? E qual seria uma estrutura decente nas escolas? Eu vi essa pergunta da Gerli, anotei aqui também. Bom, a questão do voucher, acho que é muito na linha do que o Bruno falou, a gente não tem uma solução pronta, pré-pronta para tudo, a gente precisa avaliar. Né? A gente tem a discussão do voucher hoje no Rio em relação à creche, as vagas de creche. Inclusive, até passou uma lei agora municipal há pouco tempo que fala um pouco sobre isso. Não tem a palavra voucher, mas o contexto é parecido, mas na prática ainda não está acontecendo. A gente tem o exemplo de São Paulo, que a Janaína conseguiu aprovar a lei e já está funcionando, já tem resultados objetivos. Agora, eu essa semana dei uma estudada e eu vi que tem um projeto em Salvador, que é uma PPP, chama Pé na Escola, e ela abrange toda a rede. Né? Esse projeto, ele abre possibilidade para toda a rede, não é só a creche. Então, é uma outra possibilidade que eu acho que também a gente tem que ver, tem que olhar. Lá o critério deles em relação à proximidade, eles observaram que muitas crianças acabavam entrando em escolas muito longe de casa, o que era ruim para a mãe, para a própria criança. Então, esse projeto foi aprovado no final de 2018 e esse ano passado foi o começo dele, tá começando, mas tem funcionado. Então, acho que é isso, é procurar possibilidade de resolver, né? Não tem uma fórmula mágica. Acho que a gente tem que avaliar e ver o que dá para fazer, mas sempre buscar parceria com iniciativa privada, a questão do voucher também. Voucher não é privatizar a educação, gente, não é, sabe? É muito pelo contrário, dá uma outra live a questão do voucher, mas é um pouco
Um pouco É por dar aí, eu acho. oportunidade para quem precisa estudar em escola boa. Basicamente é isso. A falta não é Exatamente. para todo mundo. Sem É só onerar, para quem sem precisa. onerar a prefeitura por causa disso, né? Pelo contrário, a Exatamente. gente sabe que pelos números é até mais barato do que a rede, né? Porque está inchada por todas as outras questões que a gente sabe. Então, Lívia, outra pergunta, assim, como é que você vê a estrutura nas escolas municipais? Entre eu vi essa pergunta da professores... Gerli, ela até tinha feito uma outra pergunta antes em relação à infiltração, eu anotei aqui, salas que não podem ser usadas, acho que ela está falando um pouco de estrutura física mesmo. E, de novo, a gente volta, né, a gente volta toda hora para o ponto de partida que é a gestão, né? E, de novo, a gente não tem falta de dinheiro. Então, está faltando realmente alocar os recursos nos lugares certos, otimizar os espaços. A gente tem turmas com pouquíssimos alunos e turmas com 30 e tantas crianças que não dão, né, não funciona. Então, acho que a questão da estrutura física também está dentro toda essa questão da gestão do dinheiro, do recurso público, como alocar, onde alocar. E outra questão que eu quero lembrar em relação a isso também é que o orçamento do município ele é aprovado pelos vereadores, gente. Então, são os vereadores, é o legislativo que aprova, ou reprova, no caso, como o dinheiro vai ser usado em cada setor, na educação também. Então, é muito importante que os vereadores tenham essa... É uma coisa muito importante também, tanto para a educação, como para a saúde também. É que muitas vezes o profissional, um médico, um professor que é especializado, um professor que é um excelente professor em sala de aula, ele acaba sendo promovido a uma função administrativa, ele não é um bom gestor. Aí a gente perde um professor e também perde a possibilidade de ter uma escola boa. Então tem que ter muito cuidado com isso, com as capacitações, e para não tirar os bons professores das salas de aula, usar essa capacidade deles até para melhorar os demais professores. Não é isso? Então, de novo, tudo isso é método de gestão. Aí lá, o que entrega, o que não entrega, quem é mais capaz para isso, quem é mais capaz para aquilo, que a gente fala o tempo todo. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. A gente todo vai tem que estar sendo olhado em função dos objetivos. A gente vai e volta para o meio. Na educação é se a criança está aprendendo ou não. Assim, exatamente. Olívia, você fazer suas considerações finais. Tá bom. Tá bom? Um minuto. Já está chegando aí perto das 10. Então, quero agradecer a presença de todo mundo aí que entrou, que interagiu com a gente. Muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais, vou falar as minhas agora. Facebook é Lívia Bonates. Instagram é o contrário, Bonates Lívia. Tá? Sigam, mandem perguntas, mandem questões, mandem dicas, mandem projetos para a gente pesquisar. Já anotei um que alguém me passou aqui, Projeto Gauss. Vou pesquisar. E acompanhem também os participantes do processo seletivo do Novo no site, gente. O Novo é o único partido que faz processo seletivo. Todos os postulantes, participantes já estão no site. Tem lá a foto, o perfil, o histórico da pessoa para vocês pesquisarem, procurarem conhecer essas pessoas. Tá? Quem é que está tentando entrar, por que se colocou ali. É muito importante que vocês se qualifiquem o voto de vocês em outubro. E uma outra coisa rapidinho que eu não posso deixar de falar, eu quero lançar aqui uma ideia para todo mundo aproveitar esse espaço, da gente fazer uma rede do bem nessa confusão, nessa crise horrorosa de coronavírus. Quero que as pessoas, de repente, tentem se conscientizar e não deixem de pagar os seus prestadores de serviço dentro do possível. Tá? A gente tem muita gente que é autônoma, que vive de prestar serviço para os outros, e as pessoas não podem ficar sem comer. Então, a nossa secretária aqui de casa, que limpa a minha casa, a gente está pagando, quando ela voltar a gente vê como faz. Eu tenho uma aluna particular que está me pagando e eu não estou indo, e também quando voltar a vida normal a gente vai ver como faz, mas dentro do possível, quem conseguir manter seus compromissos com essas pessoas, para que a gente tenha um impacto um pouco menor na economia, que a gente tenha menos demissões, menos gente sem dinheiro para comer. Super importante, Lívia, super importante. Muito importante. Tá? Uma coisa simples que a gente pode continuar fazendo. Claro, quem continua com a sua receita normal, é óbvio, mas dentro do possível, quem conseguir manter sua manicure, o seu jardineiro, não sei. A gente tem que evitar, de alguma forma, um colapso um pouco maior, porque já vai ser muito sério. O que a gente puder fazer para ajudar nesse sentido, eu acho que é importante deixar esse recado aí para todo mundo. Tá bom? Maravilha. Obrigada. Boa noite, muito obrigado a você. Pessoal. Tchau, gente. Tchau. Ih, fiz uma besteira aqui. Opa. Pessoal, vou responder uma pergunta que foi feita pelo Rodrigo.
qual seria a primeira meta do ensino fundamental. É o que eu falo o tempo todo. A primeira é o primeiro tijolinho, garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano, para garantir depois, a mais médio prazo, que todas as crianças e jovens completem o ensino fundamental sem terem sido reprovados. Não é que a gente não vai fazer prova e não vai medir a qualidade do aprendizado, porque não adianta nada não ser reprovado e também não saber. A gente quer que saiba, então as provas vão ser rigorosas. Vai ser rigoroso o acompanhamento dos professores e das escolas para entregar esse objetivo. Mas a primeira meta é garantir que as crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano para gerar os processos que também vão garantir depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o final do nono ano. E com isso, a gente vai partir aqui para as despedidas, agradecendo mais uma vez a todos vocês. O nosso Ibope hoje está bastante alto. Lembrar da importância de que nós enfrentamos uma batalha muito grande para tirar essa turma que vem prejudicando a nossa cidade ao longo de anos e anos e anos, trazer mais gente para dentro do Partido Novo, trazer mais gente para participar, trazer mais gente para estar discutindo política, porque é da boa política que a gente tem alguma chance. E se a gente não entrar, vão ficar na política essa turma da politicagem, que, como a gente sabe, usam o espaço público em interesse próprio e não em entregar qualidade para as pessoas, para todos nós. Como eu falo todo e sempre, o Novo também prega. As mudanças que a gente quer não virá desses políticos que têm estado aí. Segundo, a gente tem que sair da indignação para a ação. Ou seja, nós temos que atuar. Se nós não atuarmos, esquece, porque nós vamos estar colhendo esses resultados muito ruins que a gente tem colhido até agora. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo interesse de vocês. E lembrando que hoje é um dia especial, às 8 horas nós vamos começar outra live com o Carlos Henrique, falando das questões de como fazer os pagamentos, como cuidar da sua vida financeira nesse momento de quarentena, de estar em casa, em relação ao coronavírus. Ele tem muita informação para passar para vocês e é uma boa oportunidade de a gente discutir também algumas questões relativas ao coronavírus. Boa noite e até daqui a pouco.